A gente vai ter a participação do Eric Gil Dantas. Ele é pesquisador, né, economista do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, IBEPS. Vamos começar, então, com a apresentação do Eric Gil Dantas. Bom dia, Eric, como vai? Tudo bem com você? Bom dia, Rosa. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da FNP para falar nesse seminário nacional de greve. E eu preparei uma apresentação aqui para falar um pouco sobre os vários aspectos das privatizações, né? É um tema que todos nós já discutimos muito, né? Mas eu tentei pegar alguns aspectos que possam contribuir com o debate. Então, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Bem, eu coloquei aqui como o título 4 aspectos econômicos das privatizações no Brasil. Eu poderia falar sobre várias coisas quando em relação às privatizações, que estão aceleradas desde o governo Temer, chegando um novo auge do neoliberalismo no Brasil. Mas eu escolhi quatro aspectos e dentro de cada um desses aspectos, pegando um dado específico. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a questão da arrecadação, a questão dos investimentos, a questão dos empregos e a questão dos preços e, consequentemente, da renda disponível para os brasileiros. Bem, vamos começar com a arrecadação. Uma das questões que sempre são colocadas quando algum governo tenta vender estatais é que elas são custosas. Dão prejuízo, fazem despender recursos públicos que poderiam ir para a educação, ir para a saúde, ir para a segurança pública e acabam indo para suprir estatais. Primeiramente, é importante a gente ter em mente que existem dois tipos de estatais que são distintas. As dependentes, que na verdade elas são empresas como a Conab, por exemplo, que cumprem uma função de serviço público e que é financiada pelo governo, mas elas não são empresas estatais no sentido que a gente tem mais em mente, de serem empresas lucrativas. Essas empresas poderiam ser muito bem órgãos públicos, mas são criadas como estatais como estratégia de não gerar mais, de não contratar servidores públicos e sim seletistas. Enfim, essas não são estatais no sentido que a gente quer discutir aqui. Eu estou trazendo aqui as questões sobre as estatais não dependentes, que são, dentre algumas delas, a Petrobras. Diferentemente do que se tenta construir no senso comum, as estatais elas são extremamente lucrativas. Eu peguei alguns dados aqui apenas sobre os dividendos que as estatais repassaram ao Tesouro Nacional. São dados do próprio Tesouro Nacional, das receitas do Tesouro Nacional, e eu deflacionei todos os valores que eu tô trabalhando aqui, que eu vou trabalhar ao longo dessa apresentação, estão em valores reais de julho de 2020, que como são anos com alto nível de inflação, faz diferença a gente colocar aqui todos em valores reais. Então, todos os números que estão nessa apresentação estão deflacionados. Bem, ao longo desses últimos 10 anos, de 2010 a 2019, as estatais entregaram ao Tesouro Nacional, em forma de dividendos, 210 bilhões de reais. E notem que a gente está falando aqui de um período de 10 anos que está incluso a crise do preço do barril de petróleo e depois da crise política gerada pela Lava Jato, que fez aqui em 2015, 2016, 2017 a Petrobras não ter lucro algum. Então a gente está falando de um período aqui ruim para lucro das estatais. Mesmo assim,
elas deram 210 bilhões de reais como receitas do Tesouro Nacional. E só como receitas, isso aqui não é lucro. Porque o lucro líquido de uma empresa, ela pode ir tanto para acionistas, quanto pode ser reinvestida como caixa ou como novo investimento das empresas. Eu estou falando aqui dentro do lucro líquido, o que foi apropriado pelo acionista Tesouro Nacional. O Banco do Brasil entregou quase 35 bilhões de reais, o BNB mais 2 bilhões de reais, o BNDES quase 89 bilhões de reais, a Caixa quase 50 bilhões de reais, Correios quase 5 bilhões, a Eletrobras pouco mais de 4 bilhões, o IRB mais de 1 bilhão, a Petrobras quase 20 bilhões e as demais empresas quase 8 bilhões de reais. Mas isso é um dinheiro, é um volume de recursos bastante considerável. Aí eu coloquei aqui um gráfico para vocês verem de uma forma mais nítida quanto que foi a arrecadação por ano do Tesouro Nacional vinculado aos dividendos dessas empresas estatais. 2010 foram 37 bilhões de reais, 2011 31, 2012 41 bilhões de reais, 2013 23, em 2014 23, 2015 14, 2016 e 2017 e 2018 foram anos com uma massa de dividendos menor, de 3, 6 e 8 bilhões de reais, e 2019, 21 bilhões e meio de reais. Mas isso é muito? A gente pode dizer que existe um custo, um dinheiro investido nessas estatais, e pode dizer que isso não equivaleria a muita coisa. Comparando, estes 210 bilhões e 600 milhões de reais equivalem a 18,4% do que foi arrecadado com a contribuição social sobre o lucro líquido de todas as empresas do país entre os anos 2010 e 2019. Ou seja, é quase 20% de um dos principais tributos do país. A gente pode abrir mão desse valor, desse volume de 210 bilhões de reais, ou 126 bilhões, 126% de tudo o que foi arrecadado para o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, em 2019. Isso contando municípios, contando estados, contando União. Nós podemos abrir mão, em uma década, de mais de um Fundeb para se livrar das estatais. É um volume considerável. Vamos agora para o segundo aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, a questão dos investimentos. As empresas estatais, elas são muito importantes para o investimento produtivo do país. A Petrobras mesmo, se a Petrobras não investe, é um baque muito forte na economia brasileira. Então, eu peguei aqui, a partir do boletim das empresas estatais, federais, e fiz esse gráfico, também deflacionado, a valores de 2020, quanto que as estatais investiram, executaram dos seus investimentos ao longo dos últimos anos, aqui pegando 20 anos. Podemos ver que de 2000, quando as estatais investiram 29 bilhões de reais, até 2013, no auge desses investimentos, as empresas estatais elas aumentaram bastante seu volume de investimentos. 2013 investiu 157,3 bilhões de reais. Depois de 2013, quando a crise econômica, crise na Petrobras, ofensiva para destruir a Petrobras, até porque a Petrobras ela é responsável por grande parte desses investimentos, a gente teve uma queda voltando a patamares de meados da década de 2000. Em 2017, sendo o menor volume desse investimento, de 56 bilhões de reais em valores de julho de 2020. Em 2019, temos pouco menos de 60 bilhões de reais investidos. Mas notem que é quase um terço do valor do auge que foi em 2013. É um valor ainda muito baixo. Mas, novamente, vamos ter um parâmetro do que é isso. Existe uma variável, um dado, que é contabilizado pelo IBGE, que se chama formação bruta de capital, que é quantas empresas, as pessoas jurídicas no Brasil, formam de novo capital, ou seja, investem.
É uma variável aqui que a gente aproxima do que é o nível de investimento no Brasil. A formação bruta de capital no Brasil em 2019, segundo o IBGE, foi de 1,1 trilhão de reais. Os investimentos das estatais neste mesmo ano, equivaleram a 5,3% deste valor. Então, mesmo o investimento caindo drasticamente, se comparado aos valores anteriores, ainda algumas poucas empresas, as empresas estatais, elas são responsáveis por R$ 1 a cada 20 de investimentos no Brasil. Isso é uma quantia muito relevante. Em 2013, no auge dos investimentos das estatais, aí, tanto 2019 quanto 2018, 2019, 2013 e 2019, a Petrobras foi responsável por 87% desses investimentos. Os investimentos das estatais equivaleram a 14% da formação bruta de capital da economia brasileira. Então, notem que, no 2013, o auge da economia brasileira, os investimentos das estatais foram fundamentais para que houvesse esse auge, para que houvesse esse nível de crescimento econômico, de investimento, de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia em ciência. É importante o quanto que as empresas estatais investem. Quando as empresas estatais deixam de investir, a economia brasileira sofre um baque muito importante. É só a gente tentar pensar aqui se não tivesse ainda mais cortes de investimento na Petrobras, isso é corte de investimento pesado no Brasil, porque a esmagadora maioria desses investimentos, dos investimentos das estatais, é da Petrobras. E uma parte relevante dos investimentos da economia brasileira é estatal e é da Petrobras. Então, é um volume de recursos para investimento que faz uma grande diferença. Terceiro aspecto, os empregos. Antes de falar dos empregos, eu vou desse aspecto em si, eu coloquei aqui um dado sobre quanto que está sendo diminuído a quantidade de empregos nas estatais. Em 2014, no auge da quantidade de empregos estatais, tínhamos quase 550 mil empregos. E até 2019 foram demitidos 13% desse efetivo. E mesmo com as contratações da EBSER, que contrabalancearam em partes essas demissões. As privatizações, que na verdade é uma transferência de servidores públicos, de empregos de servidores públicos para seletistas. Então, se a gente considerasse a EBSER, nesse caso, teríamos um tombo ainda maior. Mas, nos últimos anos, 2014 a 2019, tivemos uma subtração de 13% da quantidade de trabalhadores nas estatais brasileiras. E grande parte dessas demissões foram da Petrobras, a partir de programas de demissões voluntárias, enfim. Isso só trabalhadores diretos, né? Quando a gente vai para trabalhadores indiretos, a Petrobras é responsável pela demissão de uma grande quantidade também. Mas o que eu quero pegar sobre a questão dos trabalhadores, dos empregos? O emprego no Brasil, todos nós sabemos que ele é um emprego de baixíssima qualidade, com uma remuneração média muito baixa, mesmo o emprego formal tem uma remuneração abaixo de R$3.000. Se a gente for pegar para a renda média brasileira, advinda do trabalho, que aí pega também trabalhadores autônomos, trabalhadores informais e mesmo empregadores, esse número já cai aí para R$1.600, R$1.500. Então, o emprego no Brasil, ele é ruim. Ele paga pouco, tem um alto nível de rotatividade, e os empregos, aquela quantidade de empregos em estatais, faz diminuir a qualidade ruim do emprego no Brasil. Lembrando que temos essa quantidade de pouco menos de 500 mil trabalhadores de estatais, contrabalanceando um pouco a péssima qualidade do emprego no Brasil.
Então, eu peguei, para pensar isso, eu peguei dois dados, para contrastá-los, na verdade. Tem um levantamento do TCU, publicado em 2019, que a função dele era justificar as privatizações, principalmente no SERPRO e na Dataprev, mas eu quero contrastá-lo. Em levantamento do TCU, em que o órgão confrontava a remuneração de iguais cargos entre empresas privadas e estatais, feito em 2019, chegou-se à conclusão de que em quase 86% dos casos estatais, os salários eram superiores àqueles do setor privado. Isso é ruim? Isso quebra a economia brasileira, porque a gente tem que ficar sustentando seretistas de estatais que são melhores do que tem empregos melhores do que em outros. Aí eu vou para uma comparação que eu fiz a pedido do Sinipetro do Litoral Paulista no ano passado, comparando quanto que custa um petroleiro na Petrobras e petroleiros em outras empresas estrangeiras. Eu peguei aqui o Equinor, Shell, BP e a Total. Nesse levantamento, podemos ver que o quanto que se gasta em dólar, ou seja, que já prejudica aí a comparação para o petroleiro brasileiro, a Petrobras ela tem um gasto por petroleiro menor do que o Equinor, da Shell e da BP, ficando só acima um pouco da Total. Então, o trabalhador brasileiro não é caro. O emprego no Brasil que é ruim, que paga pouco. Mas se a gente vai para a comparação internacional, e aqui eu só estou pegando esse dado especificamente porque eu fiz essa pesquisa e eu tenho esse dado, o petroleiro da Petrobras, ele é mais barato do que de outras petroleiras estrangeiras. Então, o problema não é o salário, que é 86% desses cargos estatais são superiores, e sim que o trabalho no setor privado, ele remunera muito pouco. E aí está esse dado, essa comparação internacional para comprovar isso. Quarto e último aspecto, preço e a consequente renda disponível da população. Aqui eu vou falar um pouco sobre a questão da política de preços da Petrobras. Quando a gente tem uma estatal, a gente pode colocar a política de preços como uma política econômica, porque a estatal, não tendo o seu sócio majoritário da população brasileira, o Estado brasileiro, podemos fazer com que essas empresas sirvam a esse sócio majoritário, então melhorando as condições da sociedade. Para falar um pouco sobre isso, eu peguei dois dados: o preço médio do GLP, aqui deflacionado, para não dizerem que estamos sendo injustos na comparação do pré e do pós-adoção da política de preços da Petrobras, e o da gasolina. Então, primeiro, GLP, gás de cozinha. O gás de cozinha, antes da adoção da política de preços da Petrobras, de 2013, que foi o primeiro dado da ANP, até setembro de 2016, que em outubro de 2016 já é adotada a política de preços da Petrobras, nós temos uma média do preço a valores de julho de 2020 de R$ 56,90. Não é um valor baixo. É um valor que gera o lucro muito razoável para a Petrobras. E o preço pós-adoção da política de preço da Petrobras, que está essa linha vermelha, ela teve uma adição de mais de 15% no preço, passando a quase R$ 70 a valores de julho de 2020, o botijão de gás. Fez a população pagar quase 16% a mais no GLP. Já a gasolina comum teve uma adição, um aumento desse preço em 7,6%. A média pré-adoção da política de preços era, em valores de julho de 2020, R$ 4,12, e pós-adoção da política de preços foi uma média de R$ 4,43, 7,6% a mais. Eu deixei de fora os valores de março a julho de 2020, porque é uma situação muito peculiar para o preço da gasolina, porque, enfim, estamos vivendo a maior crise, ou vivemos a maior crise
do setor do petróleo nos últimos 100 anos, né? Então, a gente não pode avaliar a política de preços em um momento onde o barril de petróleo no Texas estava sendo entregue, estavam pagando para entregar barril de petróleo. Então, a comparação a ser feita é essa. Tivemos um aumento de 7,6%. Mas isso é muito? O 15%, 7%, 8% de aumento? Então, vamos pensar aqui quanto que isso pesa na cesta de produtos, no consumo total das famílias no Brasil. Segundo a POF, que é a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, 2017-2018, a última pesquisa deles, o gasto com gás de cozinha, gás doméstico, equivale a 0,92% das das despesas monetárias de uma família brasileira média. Já para as famílias mais pobres, a despesa com gás de cozinha 2,63% do total de tudo que elas gastam com despesas monetárias. Já a gasolina, esse número é 2,6% e 2,9%. Ou seja, só em dois produtos que estamos falando aqui, olha o impacto. Quase 4% de impacto, principalmente para as famílias mais pobres. Em síntese, as estatais brasileiras, em 10 anos, arrecadaram mais de 210 bilhões de reais em dividendos para o Tesouro, então entregaram como receita pública mais de 210 bilhões de reais, mesmo em um contexto ruim para a Petrobras. Foram responsáveis por investimento equivalente a 5,3% da formação bruta de capital da economia brasileira em 2019 e de 14% em 2013. Então, um volume muito importante. Se não tem estatal, há um baque imenso nos investimentos produtivos da economia brasileira. Elas garantiram empregos mais bem pagos do que a média brasileira e pode ser uma ferramenta para disponibilizar bens a preços mais justos à sociedade brasileira. Bem, deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, é isso. São 4 aspectos que eu tentei abordar aqui para a gente ter uma noção de quais são as consequências econômicas de privatizar. A gente pode ter uma queda no PIB, a gente pode ter uma queda na arrecadação, a gente pode ter uma piora nos empregos, e a gente pode ter uma piora nos preços dos bens e serviços brasileiros, diminuindo a renda disponível da população brasileira. Obrigado. Tá ótimo, Eric. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso debate, no Seminário Nacional da Federação Nacional dos Petroleiros.